Os santos e santas, amigos de Deus e exemplo de coragem, testemunho e santidade. Eu sou Rafael, sou coroinha há 15 anos. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre a solenidade de todos os santos e santas. A origem desta história. Gente, é muito importante que vocês entendam, e eu vou explicar bem direitinho para vocês, de como se deu o surgimento desta devoção que se espalha até os dias de hoje. Gente, a solenidade de todos os santos e santas, para que muitos não conhecem, vem desde os primórdios. Vem até durante a vida e o martírio dos cristãos. Se inicia ao final do século II. E que, aliás, no século II, já existia uma grande veneração entre os santos. Inicialmente, no início, eram chamados de santos mártires. E quem eram esses santos mártires? Eram precisamente os apóstolos, que eram conhecidos testemunhas oficiais e oculares da fé. E é muito importante frisar para vocês que desde esses tempos, desde os primórdios da Santa Igreja, vem da fé dos santos apóstolos. E a partir daí, as perseguições começam a se intensificar desde o Império Romano. E depois que se passa desse tempo, os santos já começam a dar o seu testemunho de vida e santidade. Posso citar aqui para vocês São Martinho de Tours, São Sebastião, Santa Inês, Anastácia, Santa Cecília, e todos eles deram testemunho de coragem, de santidade, inclusive na batalha contra as heresias. E muitas dessas heresias negavam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos desses santos não tiveram vida fácil. Sofreram, foram perseguidos, mas eles nunca deixaram de combater o bom combate da fé. Deram a sua vida pela causa do Evangelho e enfrentaram até as últimas consequências. E estes santos são modelos para nós de coragem e de muita fé para encararmos os nossos desafios. Exemplos de veneração e surgimento em todos os cantos na celebração da solenidade de todos os santos. Gente, para ser bem explícito para vocês, a primeira veneração e o primeiro santo não mártir, e que eu já citei no bloco anterior, é São Martinho de Tours. E depois de um bom tempo, depois nos anos 1000, a devoção e a veneração começam a se intensificar no mundo inteiro. E se inicia depois de um longo tempo, e diante das relíquias dos outros santos, se dá o início ao processo de canonização, que até hoje é confirmada e redigida pela Santa Igreja quando se trata de canonizar um santo. E surge, nestes tempos até o dia de hoje, a necessidade de se comprovar o milagre. Muitos papas da nossa Santa Igreja já tiveram esses processos e canonizaram os mais variados santos da nossa Santa Igreja e que sempre teve comprovados os testemunhos de caridade e de fidelidade a Deus. E também exemplos de justiça e de humildade. E a solenidade de todos os santos teve-se início já no século IV no Oriente. Já teve-se início no século IV no Oriente. E depois se expandiu para os mais variados países, na Inglaterra, na Holanda. E é a partir daí que esses outros países põem a celebração para o dia 1º de novembro. E que nos anos seguintes, Roma adotou o dia 1º de novembro também para celebrar o dia de todos os santos. Os santos e santas, ao mesmo tempo, foram também pregadores da palavra de Deus e testemunharam com todo o seu fervor o amor de Deus a todas as pessoas. E como descreve o livro do Apocalipse, apresento a vocês um trecho que relata a história de todos os santos, que, como descreve o Apocalipse, eles contemplam a face de Deus. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Gente, o que significa lavar e alvejar as roupas no sangue do Cordeiro? Significa dizer que muitos desses santos também foram perseguidos, não tiveram vida fácil, mas com a sua coragem e com seu sim a Deus, receberam, como diz São Paulo, a coroa imperecível
E estes são os modelos que nos pede que nós temos também o seu testemunho de coragem e de muita resiliência nos momentos mais sombrios. Muito importante agora que vocês entendam, a solenidade de Todos os Santos era sempre celebrada no fim do ano litúrgico. E como todos nós sabemos, tornou-se festa de preceito aqui no Brasil. Sempre no primeiro domingo de novembro é passada para o domingo seguinte. Ou seja, neste domingo nós vamos celebrar a solenidade de Todos os Santos e Santas. Mas o calendário litúrgico para toda a igreja é o dia 1º de novembro. E eu destaco aqui para vocês o Evangelho das Bem-aventuranças, que são, para nós, modelo de santidade e de coragem. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é que Jesus nos ensina nessa passagem? Nos ensina que para chegarmos à santidade e até a Jerusalém Celeste, nós devemos ser humildes, prudentes, misericordiosos, sedentos do amor de Deus e sem julgar ou condenar alguém. Jesus não nos pede isso. Jesus nos pede que sejamos misericordiosos e também capazes de se compadecer, de termos compaixão dos pobres, porque os pobres também necessitam. Que nós possamos buscar todos os modelos de santidade, porque só assim chegaremos à vida eterna. A importância da solenidade de Todos os Santos na nossa Santa Igreja é sinal de perdão, de reconciliação e de confiança em Deus. E para chegarmos à santidade, se nós não tivermos confiança ou compaixão para os pobres, não vamos conseguir chegar. E a importância dos santos para a nossa vida é sinal de amor e fidelidade a Deus. É exatamente essa palavrinha que os santos nos ensinam. A fidelidade a Deus e sem temer as dificuldades ou perseguições. Este foi o nosso vídeo sobre a solenidade de Todos os Santos e Santas. Sinal de amor e de esperança. E que mesmo em dias difíceis, que você não desista. Busque sempre a santidade. E não se esqueça, Deus olha por você e espera na Jerusalém Celeste. Até breve!